Como ajudar alunos com dificuldade? Esse é o tema da nossa reflexão dessa semana. Eu sou Marli Andrade, você está num canal de reflexão sobre a educação. Se você gostar desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, e familiares e escola também, porque nós desejamos que ele seja útil para todos vocês. Quando nós falamos nesse tema, como ajudar alunos com dificuldade, nós já precisamos começar a separar, tirar do plural. Como ajudar o aluno com dificuldade. Esse é o primeiro ponto, porque nós precisamos enxergar o aluno como um de cada vez. Por mais que nós vamos proporcionar algumas experiências, algumas atividades que certamente vão contribuir positivamente para a superação da dificuldade quando é o trabalho em conjunto, porém o nosso olhar precisa ser individual. Então esse é o primeiro ponto, nós precisamos olhar um aluno de cada vez, pensando nesse aluno e não exclusivamente nos alunos com dificuldade. O segundo ponto é ter a consciência de que a dificuldade, ela não é o problema. A dificuldade de aprendizagem, ela é um sintoma. Esse sintoma é a demonstração, é um pedido de ajuda que nós precisamos investigar o que está causando. E pode ser diversas questões, que talvez ou não necessariamente estejam ligados a questões cognitivas. Pode estar sendo ligado a questões afetivas, socioemocionais, familiares, até da criança dormir pouco ou comer mal, ou no ônibus vindo para a escola, um coleguinha, um bullying. Poxa, são inúmeras as possibilidades, por isso nós precisamos investigar. Um dos passos para essa investigação é a escuta. Precisamos escutar os nossos alunos, mas uma escuta sensível, uma escuta que de fato nós possamos escutar, não só ouvir de ouvido do órgão, tô ouvindo, não, escutar essa criança, tentar fazer os links dos comportamentos dela, independente do momento da aprendizagem, no pátio, com as outras pessoas, fazer uma escuta que possamos fazer uma associação do comportamento dessa criança com o que ela está de fato nos falando. Isso vai nos proporcionar uma observação maior a essa criança, até quando nós não estivermos na conversa com ela, uma observação que ela esteja focada na criança e não na dificuldade, porque às vezes cometemos esses deslizes assim até inconscientes. Tá vendo? Ela não aprende, eu tentei isso, eu tentei aquilo, a professora do anterior me falou, ela não aprende. Estamos focados na dificuldade. E não, precisamos observar o que ela também aprende para nós compararmos com aquilo que ela não aprende. E ao mesmo tempo, vibrar com os resultados dessa criança. Vibrar com os pequenos resultados que sejam. Porque às vezes ela está precisando disso, de um estímulo. Às vezes ela faz o que ela faz e está correto e está bom, mas o que ela não faz ou que faz e não tá bom, e não tem despertar de um parabéns, fica tudo na mesma linha para ela. Ela não consegue identificar aquilo que ela acertou para gerar uma disposição maior, uma motivação maior para ela continuar aprendendo com aquilo que ela não aprende. Fica tudo igual. Então, nós precisamos focar nessa observação e que nesta observação nós vamos elogiando o processo de acertos, lembrando de respeitar o sofrimento da criança, porque muitas vezes a criança está sofrendo com aquela dificuldade e daí a gente compara com a outra criança ou compara sob a nossa perspectiva. Poxa, mas isso é tão fácil. Poxa, mas eu te falei isso já. E então nós desrespeitamos esse sofrimento que ela está vivendo naquele momento. E às vezes também cortamos, inclusive, os direitos da infância dessa criança. Às vezes ela está cheia de energia para brincar e a gente corta a brincadeira, corta o recreio, corta
as horas de liberdade que ela tem para fazer reforço escolar da aprendizagem que ela não tem. Isso é sério? É por isso que nós precisamos ter um planejamento flexível, nós precisamos ter estratégias diferenciadas e nós precisamos focar no potencial das nossas crianças. Nós vamos ajudar o nosso aluno ou o nosso filho a superar as dificuldades dele quando nós pararmos de focar na dificuldade e começamos a focar no potencial. Porque de repente aquilo que ele sabe e nós desprezamos ou menosprezamos ou cortamos é que será o trampolim para ele superar as dificuldades dele. E dentro desse processo de planejamento flexível e de estratégias diferenciadas, o que vai facilitar a aprendizagem? O que eu posso escolher para colocar dentro desse planejamento que pode ser flexível e que pode ter estratégias diferenciadas? As metodologias ativas, os projetos, o convite à resolução de problemas, o lúdico, o concreto, além das estratégias com brincadeiras, com dinâmicas, jogos, música, teatro, a contação de histórias. Quando nós falamos em ajudar os nossos alunos com dificuldade, muitas vezes a gente está muito focado nessa lógica de português e matemática, muito nessa lógica de pensar nessa inteligência só uma inteligência matemática ou uma inteligência linguística. E aí nós vamos minimizando, né? Nós vamos transformando todos aqueles potenciais, assim, ao invés de lapidar, ao invés de termos aquela ação do professor como se fosse um professor garimpeiro, né? Que vai lá lapidando, buscando uma pedra preciosa que seria focar no potencial dos nossos alunos. Às vezes nós ficamos pensando só, esse menino não sabe ler e escrever, esse menino não sabe fazer continha. E nós temos que considerar que, por exemplo, a alfabetização ela não vai se dar pela escrita, ela vai se dar pela leitura. Então, quando eu compreendo que para facilitar a aprendizagem dos meus alunos, eu conto histórias, eu apresento livros, eu mostro figuras, eu estimulo o desenho, o teatro, a música, eu faço bandinha, eu elaboro projetos com um nome bem chamativo, eu trago para a sala de aula um personagem. Com esse personagem eu trabalho o nome desse personagem ou destes personagens. Eu vou despertando nos alunos aquele interesse pelas histórias, pelos livros, pela contação de casos. E aí, num piscar de olhos, essas dificuldades desaparecem. Porque todo esse processo de trabalhar projetos, metodologias ativas, resolver problemas, colocar a mão na massa, colocar as crianças mais protagonistas, o que vai acontecer com essas crianças? Elas estarão focadas na aprendizagem e elas não estarão focadas nas suas dificuldades. E nós, professores, também não estaremos focados no processo de ensino, estaremos focados no processo de ensino-aprendizagem, ali os dois juntos. Em geral, o que nós estamos sempre fazendo? Colocando mais peso no processo de ensino-aprendizagem. E chega a falar aprendizagem baixinho, sendo que nós temos que colocar os dois de igual para igual. Ensino-aprendizagem, onde a criança aprende conosco e nós também aprendemos com a criança. Sobretudo quando nós estamos escutando essas crianças. E na contação de história, na rodinha, na apresentação de livros, nós estaremos dando essa oportunidade de ambos os lados, para a criança nos ouvir e nós também ouvirmos essas crianças. E como que nós vamos fazer isso, gente? Alinhando a comunicação. Nós precisamos conversar com as famílias, conversar com os nossos pedagogos das escolas, com os nossos diretores. Visualiza, imagina você, ao invés de chegar numa escola em que as pessoas dizem assim, essas crianças aqui têm dificuldade de aprendizagem. Não, imagina uma outra escola. Imagina uma escola em que nós não separamos crianças com dificuldades de aprendizagem. Crianças que
mesmo nesse momento que nós estamos retornando às aulas presenciais em razão do distanciamento por conta da pandemia, mesmo nesse momento que nós estamos voltando e que nós temos consciência que as crianças têm sim, estão vindo com esse histórico de dificuldade por causa da ausência da escola, que foi de fato muito prejudicial, necessária, mas prejudicial, porque trouxe alguns impactos, mesmo diante de todo esse contexto, se a escola for uma escola pautada em que todos os alunos têm potencialidades e dificuldades, nós teremos uma escola que vai avançar a partir destas dificuldades, a gente consegue avançar. Agora, se nós pegarmos as crianças e separarmos, essa não sabe, essa aprendeu, essa desaprendeu, e essa escola não vai solucionar os problemas dos alunos, não vai sanar as dificuldades dela, vai aumentar. Porque a criança já sofreu, ela sofre e ela vai ver no retorno que outras avançaram e ela não. Por isso que a gente diz, projeto, trabalha com personagem, porque de repente uma criança ela dá conta de fazer uma atividade, uma experiência que parece ser mais simples, porque o outro dá conta de fazer outro. Escrever um cartaz. Um já consegue escrever porque a letra tá linda. Ele pode desenhar, ele pode colorir, ele pode pregar o cartaz. E ele não é pior ou menos inteligente, ou ele tem dificuldade com a letra. Ele só não chegou lá ainda. Mas se eu dar parabéns, porque naquele cartaz que tem letra, que embora ele não escreveu, mas também tem a participação dele, ele vai começar a avançar, porque ele vai ter esse sentimento de pertencimento em algo que tem a letra, mesmo que não foi ele que escreveu. Então, estas reflexões nós precisamos ter. Essa é a proposta da BNCC. Formação integral do sujeito. O sujeito ele precisa se formar não em saber só ler e escrever, mas ele saber colocar isso em prática. E às vezes tem profissionais que colocam em prática situações, problemas, resolvendo que não precisou escrever uma letra. Escrever é importante, fazer conta é importante, mas as outras profissões que às vezes não precisam disso também são importantes. É por isso que nós temos sempre que pensar, não vamos focar em resolver os problemas de dificuldades da criança só pautado na leitura e na escrita de português e matemática. Vamos ampliar a nossa visão e vamos valorizar os potenciais dessas crianças. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir superar toda e qualquer dificuldade das crianças. Aqui no canal tem vídeos também falando sobre isso, tanto nas playlists de educação infantil, quanto de ensino fundamental e também na BNCC. Vamos conversar mais sobre esses assuntos, tá bom? Lembrem-se sempre, focar em um aluno por vez, mesmo que o trabalho esteja junto, e ao mesmo tempo focar no sujeito, na criança que é um sujeito, e não focar na dificuldade. Quando nós focamos na dificuldade, apaga-se o sujeito. Quando nós focamos no sujeito, apaga-se as dificuldades. Esse é o nosso caminho e é isso que tem que ser o nosso norte, sujeito. E o problema e a dificuldade menor do que o sujeito. E juntos a gente consegue superar. Feito aqui, nesse canal, que nós estamos superando as dificuldades juntos. É sempre maravilhoso quando nós recebemos comentários de vocês. Comentem aqui se gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos, curtem, não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o próprio YouTube te avisa para nós nos encontrarmos na próxima semana de estudos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!